Eles pegaram o Bolsonaro como bode expiatório, né? Faz uns 2 anos já isso. Desde quando começou a pandemia. Pegam ele para bode expiatório, ele é o genocida. Genocida é o cacete, meu irmão. Aqui vão pensar aqui que eu sou bolsonarista, mas não sou, eu sou honesto, eu sou sensato. Agora o Bolsonaro virou causador de o diabo, né? Ele é responsável por todos os problemas. Acima dele tem todo. Nossa, tem todo o império, tem todo um sistema, corporações, tem muita gente, muito magnata, entendeu? Tem a ONU, OMS, tem o Fórum Econômico Mundial, tem Bill Gates, Jeff Bezos, tem o Rockefeller, Rothschild, que instrumentalizaram a saúde global, que manipulam a narrativa do vírus, né? Não tô falando que a doença não existe. A doença existe, é uma como qualquer outra, mas a maneira como instrumentalizaram isso, como tornaram a solução pior que a doença, entendeu? E o lobby das farmacêuticas, quem está falando contra isso, quem está apontando o dedo para isso, não é a esquerda que sempre falou contra o grande capital, contra as grandes corporações, não é a esquerda que está fazendo isso. Minimamente, até a direita bolsonarista faz isso de maneira contraditória, porque ela sempre se diz a favor do grande capital, livre mercado, que ela acredita nessa balela de livre mercado e professa essa bosta, que não existe na prática. O que existe é um monopólio, oligopólio dessas empresas aí. Pouca ação do Estado na economia dá nisso, cartéis, dá nesse monopólio, né? Google, Amazon, dominando o mercado digital, né? Os negócios, entendeu? São poucos que acabam dominando ali e formando essa ditadura, entendeu? Não há livre concorrência, nem dicotomia entre Estado e iniciativa privada. O Estado deve incentivar a iniciativa privada, o mercado interno, e não assim, a gente não se desenvolve com capital de fora, só com o nosso próprio capital, com a nossa riqueza real, né? Nossa riqueza natural real, não especulação. Entendeu? Então esse modelo econômico que eles defendem é contraditório com essas críticas que eles estão fazendo dessas corporações, dos efeitos graves das injeções, né, muito mal testadas, do lobby farmacêutico. Mas eles entram nessa contradição, né, sem perceber, ou sei lá, de má fé, sei lá o quê. Né? Por quem? Por que não falam dos podres históricos da Pfizer? Por quê? Por que falam de um suposto escândalo daquela farmacêutica indiana? Só falaram dela e não falaram da maior corporação, né, que é a Pfizer. E por que o lobby é envolvendo cloroquina? Se a cloroquina não tem patente, por isso é barata, não dá lucro para essas farmacêuticas. Então eles acusam os outros do que eles estão fazendo. Porque esses políticos, na verdade, eles fazem lobby com essas máfias farmacêuticas, né? A vacina é patenteada e é super cara. Então não tem como ter esse lobby que eles estão falando relacionado ao tratamento imediato, né? Que virou um bicho-papão também, que sempre existiu isso daí, e agora só para uma doença não existe, entendeu? Tudo isso daí, cara. E o Bolsonaro é bode expiatório, ele é o capeta, entendeu? Agora a esquerda, tudo que ele fala tem que falar o contrário, não raciocina nem sobre o que está falando. Porque se ele fala que tem que beber água, que água é bom para a saúde, e isso é óbvio, aí a esquerda fala, não, água é ruim, não vamos beber não, porque ele está falando para beber. Entendeu? É assim, tá assim, porque ninguém raciocina mais. Ninguém está mais vendo que tem contradições. Ninguém está mais vendo que esse papo de esquerda e direita não explica mais nada. Sobre o passaporte sanitário, não tem nem o que falar, né? Isso é sério? Isso é sério? Qual é o sentido disso daí, de um passaporte? Se transmite mesmo você estando picado? Pois é, rapaz, você está tocando numa série de temas bastante importantes sobre, por exemplo, essa questão das patentes. Como você sabe, acho que eu já te mostrei, eu fiz uma série de compilações de reportagens antigas e de esses portais do mainstream, os jornais de grande circulação. Eu estou dizendo isso porque
Hoje em dia existe aquele estigma das fake news, né, de teorias da conspiração. Não, eu estou falando aqui de Folha, UOL, BBC, a própria Globo, os jornais principais americanos, New York Times, Washington Post, os europeus. Então tem um registro ali deles próprios dizendo, reportando casos de fraudes a respeito de antigas vacinas, a epidemias, exageros, países processando essas empresas, as grandes marcas, a partir do momento em que elas têm poder de monopólio, elas têm instrumentos para poder exercer esse lobby, quanto pequenas indústrias descentralizadas, que no caso, por exemplo, trabalham com esse medicamento aí para malária. Elas não têm como se reunir em conluio, elas não têm como agir com estratégia. Elas se aproximam mais da concorrência, que não é perfeita, mas se aproximam mais da concorrência e o preço ele tende a se aproximar do custo. Eu ouvi muito essa acusação de suposto lobby pela cloroquina. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. E mais ridículo ainda quando se desconsidera o lobby desses grandes grupos, que aí sim poderiam se reunir em conluio e agir com lobby conforme já está documentado na própria imprensa, a mesma imprensa que acusa esse tal lobby da cloroquina. Hidroxicloroquina, cloroquina, enfim, eu sou leigo sobre isso, mas dá a entender que estão agindo de má fé, porque não faz sentido, não tem lógica. Tá? A exploração desses testes, né, que são considerados, também teve toda uma guerra de interpretações a respeito da testagem, né? Os ditos especialistas recomendavam só um tipo de teste e ele tem marca que pertence a um grupo específico. Eu dei uma pesquisada e parece que o mais comprado pelos governos aqui no Brasil provém da Roche. E você, se for ler a história dessas corporações, primeiro, elas não têm um dono, elas têm grupos de acionistas. Alguns desses grupos são donos de várias dessas empresas que aparentemente concorrem. Aí você vê que, por exemplo, a AstraZeneca, né, ela parece que deu problema e foi suspensa na Europa, em muitos países da Europa, né? Eu não vou saber de cabeça aqui, mas eu tenho no computador gravado. E, assim, aí os outros países começaram, não, vamos parar com a Moderna, com a AstraZeneca, agora só Pfizer. Essa pressão que o Bolsonaro sofreu, que deu origem a esse estigma de genocida, era para ele apressar, né, a vacinação no Brasil. Acusaram ele de genocida porque muita gente estaria morrendo em decorrência dele recusar aquela primeira vacina, que também chegou a ser proibida em alguns países. Mas como assim? E se a gente tivesse corrido e feito uma vacinação em massa com essa vacina, com a AstraZeneca, com outras que foram proibidas em países, o próprio Japão ele foi muito rigoroso na aprovação de algumas dessas vacinas. O Japão ele foi pressionado a vacinar sua população em função, acho, das Olimpíadas, porque o povo lá hesita muito. Será que aquele povo lá é burro demais? É anticientífico? Eu acho que não. Então essa história é muito difícil de engolir, né? O comportamento das empresas, eles visam a maximização de lucro. Isso aí é inegável, principalmente para essa esquerda que você muito bem pontuou, se diz intelectualizada. Então eu cheguei a perguntar a alguns marxistas que entraram nessa onda, eu falei, o que aconteceu com o motor do capitalismo? Por que de repente esse impulso pela maximização a qualquer custo, né, de seus ganhos cessou e parou? Alguma benevolência, algum milagre? Eu vi você falando do contexto aí do início da pandemia. Lá em 2020, no começo, eu fui publicar um texto, mal tinha escrito ainda sobre o assunto. Aí choveu de comentário. O que tá fazendo aqui no meu Face? Tem um negacionista no meu Face. Aí gente desfazendo amizade. E aí, com o tempo, fui vendo que ficou só restrito a bolha mesmo. Aí eu não sei se os algoritmos selecionaram, só pode visualizar os que já concordam, um número ali restrito de gente. Aí ficou assim. Aí eu posto para desabafar, às vezes.
incomoda mesmo, tem gente que é covarde e fala, não se posiciona, não fala que você é contra isso, não fala que você é contra aquilo, que vão te entender mal, as pessoas não vão entender, pô, isso é autocensura, não, ou falam assim, ai, você não vai mudar nada, tá, não vai mudar nada com isso, não vai conseguir convencer as pessoas, claro que sim, se cada um fizer um pouco, se cada um fizer a sua parte. Mas eu não gosto desse pensamento aí comodista. É uma maneira de se acomodar, entendeu? Essa onda pesada de medo. Medo tira o pensamento. Faz uma lavagem cerebral mesmo. Mas você vê o efeito psicológico que também querem causar nas pessoas com tudo isso daí. O intuito é também afastar as pessoas umas das outras, criar um certo medo, distanciamento, mudar a sua percepção de si mesmo, mudar a percepção do ser humano sobre a vida, o impacto social, econômico que tudo isso está causando, psicológico, tudo isso causou nesses 2 anos. E agora querem moldar a sociedade nesse novo normal, que casa muito bem com a quarta revolução industrial. A automação, as pessoas mais sedentárias, isoladas, sem trabalho, recebendo uma renda básica universal, né, que é proposta pelo Fórum Econômico Mundial. Isso é um plano deles, né? Aí tem toda essa questão atual da guerra, do conflito também, né? Que é importante a gente falar. E tem os biolaboratórios, que a OMS mandou a Ucrânia destruir. E tem o laboratório Fort Detrick, nos Estados Unidos, ele foi fechado pouco antes de começar a tal pandemia. E é isso. E muitas coisas que foram impostas acabaram sendo retiradas, né? E isso partiu principalmente de países mais ricos, né? Por exemplo, será que esse passaporte ou essas medidas mais restritas estariam continuando no Canadá se não fossem aqueles protestos em massa? E que a gente só ficou sabendo através dessa mídia alternativa, né? Que só conseguiu aparecer na mídia porque se tornou bastante grande a ponto de parar um país e colocar, né, um país, declarar estado de emergência, né? Um país extremamente pacífico. Se todo mundo pensasse assim, a gente não vai mudar nada. Será que eles estariam naquela situação anterior? Ou se dizer, hoje em dia é mais difícil, por conta da guerra ou intervenção russa. Enfim, eu digo guerra porque houve uma ruptura diplomática, acima de tudo, né, entre a Rússia e os países aqui do bloco ocidental. Mas, pesquisando a época, os jornais ocidentais ou os próprios jornais russos diziam, informavam, reportavam que o passaporte lá na Rússia não foi para frente porque mesmo pessoas que tomaram, né, que se vacinaram, foram solidários aos demais que não queriam se submeter. Agora, não estou afirmando que isso é verdade, tem que pesquisar para ver melhor, mas seria interessante se for verdade, porque a Rússia tem toda essa mitologia autoritária, e se isso for verdade, assim, os dados oficiais mostram que a vacinação lá não foi tão alta, né, quanto aqui no Brasil, e nem as medidas restritivas de circulação. Foram menos, né, rigorosas e duravam muito menos do que aqui, que ficou uma bagunça, um caos, né? Cada prefeito determinava uma coisa, governador outra, e por aí vai. O sistema imunológico é muito importante. Prevenção é melhor que combate, que remediar. Melhor que remediar é prevenir. Como você faz isso? Fortalecendo o seu sistema imunológico, se alimentando muito bem, entendeu? Tendo um dia a dia saudável, tendo pensamentos positivos, não se alimentar de medo, principalmente que o medo também baixa o sistema imunológico, baixa a imunidade. Sempre foi assim na medicina. Agora estão jogando no lixo, porque é uma coisa elementar, né? Coisa elementar. Que parece que as pessoas sabiam disso, mas esqueceram por causa dessa lavagem cerebral, entendeu? Verdade, tudo aquilo que nossas professoras, eu tenho 40 anos, mas eu lembro, né, das aulas. Cadê o sistema imunológico das pessoas que desenvolveram a doença e mesmo assim precisa de vacina e 2, 3, 4, como assim, né? Tô questionando, né? Eu não sou especialista,
mas eu sei que há especialistas, né, credenciados, prestigiados, com todo aquele pedigree, que fazem as mesmas perguntas que eu estou fazendo, que também não obtêm respostas. E a questão aqui é perguntar, é dialética, a gente não vê, a gente não... Da mesma maneira que a gente falou anteriormente sobre o neoliberalismo, né? Aquela propaganda a respeito dessa política que torna, né, o nosso país uma colônia. Quando a gente tentava trazer o liberal para refletir a respeito de determinadas coisas, acontecia a mesma coisa. Ele apontava um especialista que era entrevistado nas grandes revistas e que mostravam determinadas doutrinas como se fosse ciência, como se fosse assim, um consenso científico, ignorando que havia e há contestações, mas que não tem o mesmo espaço na mídia. Então, uma coisa bastante parecida. E é daí que me surpreende esses mesmos intelectuais, por exemplo, da economia, saberem que é assim que funciona, né, o sistema, mas achar que na medicina, na indústria farmacêutica, não ocorre a mesma coisa que no setor financeiro, né, ou no setor industrial, por aí vai. Né? Que ingenuidade é essa? Sobre o medo, você está falando aí, eu já li sobre o efeito nocebo. Eu citava muito isso para contestar o método que o jornalismo, isso que a gente chama de jornalismo aí, de massa, né, fazia diariamente, mostrando cenas terríveis, mostrando cemitério, mostrando gente sendo enterrada, pessoas chorando e números sendo descritos sempre da maneira mais negativa possível. E daí eu citava o efeito nocebo. Nocebo que seria, ou é, uma espécie de inverso do efeito placebo. Então, o nocebo também ocorreria se a pessoa ficar sempre achando que vai morrer, que vai ficar mal, ela pode desenvolver a doença psicologicamente. Então, essa postura dos jornais, eu questionava por conta disso, e era ignorado completamente. Depois, mais tarde, um ano e meio depois, quando começou a vacinação, ocorreu em todo mundo hesitação. E aqui não poderia ser diferente, porque as pessoas têm direito de duvidar das coisas, têm direito de ter medo. Então, aí começou a mídia a tocar no efeito nocebo, a dizer para as pessoas não terem medo da vacina, porque o medo poderia influenciar e ser responsável por efeitos colaterais que as pessoas céticas têm apontado, né? E aí tá uma guerra aí de interpretação, né, a respeito dos números. Será que esses métodos funcionaram mesmo? O lockdown parece que tem reportagem dizendo que já admitiram que não funciona, que não funcionou, que foi pior. Na verdade, já falavam antes que esses confinamentos, e eu tenho documentos, posso colocar aqui, que mostram que esses confinamentos eles foram inventados, tá? Não tem nada de ciência nisso. O que se fez aqui no Brasil, por exemplo, é diferente do que está sendo feito lá na China e Xangai, que eu nem estou defendendo, mas aquilo é lockdown, quando fecha uma cidade inteira. O que se fez aqui foi um confinamento, uma coisa que foi inventada e está no documento da OPAS, que é uma espécie de OMS da América Latina. Provavelmente a Europa tem a dela. Não é subordinada à OMS, pelo que eu pesquisei. A OMS é uma referência, mas foi inventado. O lockdown, nos documentos, eles têm lá uma nota de rodapé e mostra a literatura para explicar a fundamentação teórica e empírica da coisa. Isolamento social, mesma coisa. Quarentena também. Isso tudo aí são procedimentos. Tem alguma base científica, beleza, que pode ser contestada, beleza. Agora, esse confinamento, conforme foi feito, supostamente para achatar a curva, que é o que diziam, foi inventado em 2020. Tá lá no documento, não tem nota de rodapé, um confinamento. Onde que foi testado isso? Nesses estudos do Imperial College, que hoje em dia ninguém tem coragem de defender mais. E não tinha motivo para defender, porque quem trabalha com esse tipo de ferramenta sabe das limitações desse tipo de ferramenta. E presumia os efeitos colaterais sociais que ele provocaria. Isso é óbvio que afetaria a cadeia de suprimentos, né? É óbvio que afetaria a saúde mental das pessoas. Isso é óbvio. E isso era óbvio para países ricos, imagina para países pobres. Então é uma questão de bom senso. Então não tem nada de científico nisso. Pura balela, propaganda, uma
processo de mercantilização da medicina, um aprofundamento da mercantilização da saúde humana, uma coisa, a pior manifestação possível do capitalismo, na minha opinião.